Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Estamos aqui no primeiro podcast do ano, 2019 já começou e, como sempre, estou aqui com o Fábio Toledo. Feliz Ano Novo, Fábio! Feliz Ano Novo, Guanais! Feliz Ano Novo aos nossos ouvintes do podcast da Locomotiva Esportiva. Todo mundo aqui, né? Ainda tirando o sal do corpo, tirando a areia do corpo, que foi pra praia? Não, a gente não foi pra praia. Você foi pra praia, Guanais? Eu não fui pra praia. Eu não fui pra praia. O lugar mais perto que eu cheguei da areia foi um terreno de construção, aqui perto de casa. Eu nadei numa piscina, então eu tive água, pelo menos. Não salgada, né? Não salgado, com cloro. Mas vamos lá, a gente vai falar aqui nesse primeiro podcast de 2019 dos nossos votos para o Jogo das Estrelas de 2019. A Liga abriu a votação. Pela primeira vez na história da Locomotiva, fomos convidados, uma grande honra. Agradecemos também à Liga pelo convite e pelo reconhecimento. E agora vamos dar, pela primeira vez, de maneira oficial, aqui nossos pitacos, porque a gente sempre fez matérias falando quais seriam as nossas escolhas. Agora não, a gente está falando de efetivamente quais foram as nossas escolhas. E para melhorar a situação ainda, a gente ganhou um voto para cada um, então não foi um voto inteiro para a Locomotiva, foi um voto para mim e um voto para o Fábio. E vocês vão ver daqui para frente que tiveram sim algumas divergências, e é isso que a gente vai discutir aqui. Bom, vamos passar só primeiro o formato da votação do Jogo das Estrelas esse ano, que não vai ter votação popular. A Liga ela adotou um sistema semelhante ao da NBA, no seguinte sentido: ela escolheu 3 capitães para cada equipe, 3 capitães para o time do Brasil e 3 capitães para o time mundo. Esses nomes são, no time brasileiro, o Leandrinho, o Anderson Varejão e o Alex Garcia. Já no time mundo, os nomes são Chamel, Fuller e qual que é o último? David Jackson, é o terceiro nome. Bom, então teremos esses 3 capitães em cada time e os demais jogadores serão escolhidos em 2 etapas. Na primeira etapa, os atletas de todos os times, assessorias de imprensa, capitães técnicos e a imprensa especializada, e aqui entra a Locomotiva Esportiva pela primeira vez, irão votar, em 2 elencos para cada time, em 10 jogadores para o time Brasil e 10 jogadores para o time Mundo, além de 2 técnicos para cada. O que a Liga fará então? Os 18 mais votados dessa primeira votação de imprensa, jogadores, técnicos, etc., irão para esses 3 capitães, que escolherão os 9 ou 10 atletas restantes de cada time numa live. Então, desses 18 mais votados, 9 ou 10, eu não me recordo agora, serão escolhidos pelos capitães na live. Vai ser muito interessante essa dinâmica de ver quem eles vão escolher, quem eles vão privilegiar, se vai ser mais por proximidade, por técnica. A gente vai discutir isso depois que eles escolherem um elenco completo. A votação acabou ontem para imprensa, jogadores e técnicos, então a gente já vai falar aqui quais foram os nossos votos, Fábio. 2 coisas primeiro, antes de eu acabar de falar aqui do meu monólogo. Primeiro, Fábio, o que você achou desse novo modelo aí, sem o voto popular e com os capitães? Eu acho que é uma forma de valorizar, né, os jogadores, os treinadores, os jornalistas, né, que acompanham o basquete, né? Tá certo que é legal quando você tem uma escolha popular, né? A própria NBA por muito tempo fez isso e às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Alguns jogadores que vinham fazendo boas temporadas ficavam de fora. Aqui no NBB já aconteceu isso também. Então é uma forma de levar os melhores mesmo, né? Não questionando o gosto do povo, né? Mas é uma forma dos especialistas, né? Quem manja mais do assunto aí escolher os principais jogadores. Mas a NBA ainda faz isso. Hoje existe o sistema de capitães, não é igual no NBB, mas existe o sistema de capitães. A escolha é feita pelo público, né? De quem vai para a escolha. Isso, pra escolha dos capitães. Isso, aqui no Brasil ainda tem
o time Brasil e o time Mundo. Lá não tem nem isso mais. Apesar da votação ser dividida entre leste e oeste, ano passado, pelo menos, os times foram misturados, né? Os times foram dos capitães. Que eu achei mais legal, inclusive. Sim. E esse ano, por exemplo, na primeira parcial divulgada pela NBA, o Derrick Rose está em segundo. Então, às vezes, acaba acontecendo algumas coisas dessas, que se fosse o voto dos atletas, dos técnicos, eu imagino que ele, sim, tem 99% de certeza que ele não estaria em segundo lugar, sendo muito próximo de ser um titular do próximo All-Star Game. Pois é, e acho que eu sou um dos poucos que votaria no Derrick Rose, assim, porque ele tá fazendo sucesso no meu fantasy. No meu eu não tenho ele no Fantasy, né? Até porque a gente tá na mesma liga, né? E se você tem, eu não posso ter. Mas acontece algumas coisas assim. O próprio Derrick Rose já falou que era loucura votar nele. Isso antes da primeira parcial ser divulgada. E agora o cara vai ser titular, né? Então, só recapitulando, a NBA, o público escolhe os 5 titulares para cada time, só que agora não existe mais a divisão de times, assim, são os capitães que fazem esse draft depois, que escolhem qual jogador para cada time. Então, na verdade, o público escolhe os 10 titulares, mas depois eles são mesclados, né? E os demais atletas são escolhidos aí sim pelos jogadores, imprensa, técnicos, etc. Aqui, então, é um pouquinho diferente, tem essa divisão entre Brasil e mundo. Os capitães já estão definidos, né, de acordo com a nacionalidade, bem como os nossos votos. E não tem nenhum tipo de voto popular nesse ano. Às vezes acaba acontecendo também naquela história, né, de um time que tem mais torcida. E aí, nesse caso, eu cito principalmente o Flamengo, que é o grande, assim, eu odeio essa denominação grande, né? O time de futebol, que também tem um clube de futebol, um time de futebol que faz sucesso no basquete, é o que tem a maior torcida. E é um clube de massa, né, que fala. É um clube de massa. Sempre, obrigado, salvou aí. E sempre que os atletas do Flamengo iam para a votação popular, não importa o momento deles, eles inevitavelmente iam para o jogo das estrelas. É só um exemplo, tá? O problema não é o Flamengo, é só para ilustrar. E esse ano não tem mais isso. Criticando o Flamengo aí. Não. Então vamos ver se esse ano, como é que vai ser essa receptividade do público, que não vai ter essa opção de votar, da própria liga. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, mas passado o sistema, vamos aos votos. Não, antes a segunda pergunta, não vamos aos votos não. A segunda pergunta, Fábio. Tá cheio de pergunta hoje, hein? Tô cheio de pergunta. Jogo das estrelas. É para mandar as estrelas ou é para premiar quem tá em melhor momento? Tempo! Brincadeira, pode responder quando você quiser. Não, tem que ver a ideia de estrela, né? Vamos filosofar. A estrela, por que é escolhido como o jogo das estrelas? É porque as estrelas são os caras que brilham na liga, né? Mas teoricamente as estrelas seriam os que teriam o melhor rendimento, teoricamente. Teoricamente, que brilham na liga, inclusive, na temporada. Sim. Então, eu acredito que o principal critério para se escolher, pelo menos foi o que eu fiz, né? Inclusive, foi escolher quem está jogando melhor na temporada em si. Tanto é que dos 6 capitães aí, né, desse time aí, do Brasil e do mundo, pelo menos os 3 do Brasil não estariam, né, na minha escolha, na escolha acho que de quase todo mundo, né? Porque primeiro o Leandrinho não jogou o primeiro turno do NBB, né? O Varejão não fez um grande primeiro turno, o Alex também não jogou, então eu acredito que essa escolha de 3 capitães, então, inclusive teve muito a ver com o fato desses 3 atletas de grande nome no NBB iriam ficar de fora, né, desse jogo das estrelas. Eu acho que a Liga meio que resolveu esse problema. A Liga, ela entendeu, desde o primeiro jogo das estrelas no Ibirapuera, que foi o jogo das estrelas de 2017, 17? Isso, desde o jogo do JD de 2017, ela entendeu que o final de semana, não vamos nem restringir ao jogo das estrelas, que todo final de semana é puro entretenimento, até porque dentro de quadra é meio que uma festa, não importa muito. Por mais que no finalzinho possa ter uma emoção, mas na real... E se tratando dos últimos 2 jogos das estrelas, né? Na verdade não foi um fim de semana, assim, tudo se concentrou em um dia.
Aí no dia anterior teve uns eventinhos com o público, né? Não teve nem evento na quadra em si. Teve eventos fora do Ibirapuera, inclusive. Né? Sim, realmente. Final de semana pensando no All-Star Game da NBA. Mas... nessa visão de que o Jogo das Estrelas é entretenimento, ele precisa de certos atrativos também para a galera de fora do basquete, que não acompanha. A galera que não acompanha, isso aí. Isso, que é hoje, não estou dizendo que a Liga não liga, né? Que a Liga não liga para os fãs de basquete já consolidados, não é isso. Mas o foco dela, e tá certa, é em trazer pessoas novas para acompanhar o basquete. E aí você chega no evento máximo do entretenimento da temporada, que é o Jogo das Estrelas. E você tem um jogo sem as grandes estrelas, é complicado. Você teria, se não houvesse sistema de capitães, pode ter certeza que 3 dos 4 atletas que já passaram pela NBA e que estão no NBB não estariam no Jogo das Estrelas, que é justamente o Varejão, o Leandrinho e o Alex, pelos motivos que você já citou. As outras 2 grandes estrelas do NBB, a gente poderia dizer assim, é o Marquinhos, que com certeza vai para o Jogo das Estrelas, que também já passou pela NBA, e eu considero ali um degrauzinho abaixo o Guilherme Giovannone, que eu já acho um pouquinho mais complicado nessa temporada. Mas ele perderia praticamente todas as suas estrelas no evento. Uhum. Quanto aos estrangeiros, não. Chamel, David Jackson e Fuller, se estivessem na votação, eles com certeza iriam. Mas eu acho que ficou mais focado aí no caso dos brasileiros, realmente. E até por ser justamente, né, 3 capitães, né, leva em consideração muito isso, né? Os 3 caras que não estariam no Jogo das Estrelas, praticamente, que são 3 estrelas, né, do basquete brasileiro. Justamente. Se a Liga fizesse um sistema igual ao da NBA, com apenas um capitão, você sacrificaria ou Alex Garcia. Alex Garcia é ex-NBA, tá? Mas é um ex-NBA bem mais distante. Ou um ex-NBA recente. Sim. Certo? Se a Liga pudesse escolher, fosse escolher de ofício, né? Igual ela fez agora, se deixasse por votação apenas um, primeiro que com certeza geraria um All-Star. Porque o Varejão não é o Leandrinho, porque o Leandrinho não é o Alex, porque o Alex... Enfim. Eu acho que foi uma decisão acertada. Para ser sincero, eu duvido que ela vai manter esse sistema. Eu duvido. Não, eu acho que foi algo bem, bem direcionado para essa temporada mesmo. Sim, eu também. Mas eu acho que foi até uma decisão acertada. Vamos ver como é que vai ser a receptividade, como é que vai ser esse evento ao vivo eu digo... em que os capitães vão escolher. Então tem que ver tudo isso também para a gente analisar o resultado final. Aliás, eu gostei. Aliás, com relação a isso que você falou, é importante também a gente pensar que o Jogo das Estrelas esse ano vai ser realizado em Franca. Ou seja, vai ser basicamente ali o público da região de Franca, né? Alguns aficionados, assim, do Brasil, sei lá, de Fortaleza, onde tem o basquete cearense, Bauru, por aí, e o pessoal de Franca, né? Sim. Agora, a gente tem que pensar que esse Jogo das Estrelas está sendo desenvolvido também para as televisões, né, que vai fazer a cobertura do jogo e que vai em busca da audiência, né? Acho que vai ser o principal diferencial desse Jogo das Estrelas com relação aos 2 últimos, pelo menos, é que vai ter um pouco mais atrações para quem está vendo pela televisão, né? Justamente, com certeza. Em 2017 foi pela Globo, porque ainda tinha até o time do Ivan Morel, o time do Alex Escobar no jogo da... Aliás, né, poderia ter etc. realizado isso, inclusive. Tá, vamos analisar o jogo de 2017 outro dia, vai. Ano passado foi a Band, só a Band, ou teve mais gente? Sport TV. Sport TV também. Agora esse ano tem a Band, ESPN e Fox. Bom, vamos ver como é que vai ficar, se as 3 vão, se vai ter transmissão via streaming também, tem que ver tudo isso. Vai ser muito curioso também a gente ver como é que vai se dar essa transmissão tripla num ginásio menor que o Ibirapuera, num evento que dura aí, ano retrasado, duraram aí de 4 a 6 horas, então vai ser um evento bem longo, num ginásio menor. Já houve um
teste que foi na final do Super 8, que foi em Franca e que as 3 emissoras transmitiram com uma equipe em loco. E aparentemente deu tudo certo. Eu não estava lá, pretendo estar no Jogo das Estrelas, vamos ver se vai dar certo. Mas não vi nenhuma reclamação nesse sentido do tratamento à imprensa. Parece que conseguiram se ajeitar. Vamos ver no Jogo das Estrelas, que geralmente vai mais gente. Né? Isso sim. Vamos ver. Bom, mas vamos falar então de quem a gente escolheu para estar na quadra, Fábio. Vamos para o que interessa, então. Vamos para o que interessa. Lembrando, mais uma vez aqui, cada um de nós teve direito a votar em 10 atletas para cada time, mais 2 treinadores para cada time. Então, no total, nós tivemos a opção, né, de votar em 40 jogadores e 8 técnicos. Mas, como obviamente muitos votos bateram, nós ficamos com 29 atletas, com 30 atletas, contei errado aqui, com 30 atletas das 40 opções, né, que poderíamos diferenciar, nós temos apenas, entre aspas, 30. Então, a gente vai falar rapidinho de cada um, até porque se a gente for fazer uma análise muito grande, a gente vai ficar horas aqui. Vamos falar em 1 minutinho, 1 minuto e meio de cada um, e boa. A gente escolheu, na verdade, começar primeiro pelos jogadores que a gente concorda, e depois pelas nossas discordâncias. Tá? Então, vamos lá. NBB Brasil, time Brasil, Fábio. Vamos começar aí. Fala seu primeiro voto, dos que a gente concordou. Sim, dos que a gente concordou. Bom, primeiro, nas escolhas, né, dos 10 votos, eu acabei escolhendo 3 armadores, né? Você escolheu 2 armadores. Então, por isso que teve essa divergência. Mas com relação ao que teve de comum, né? Vamos começar com GG, atleta do Minas Tênis Clube, que vem fazendo um bom campeonato, né? Mais um bom campeonato pelo time mineiro. Fez bem ele permanecer, né? Ele renovar contrato com a equipe de Minas, que vem também muito forte para esse segundo turno, né, do NBB. Vem muito forte. O GG realmente, depois que saiu do Flamengo, cresceu muito grande, né? Cresceu muito grande, é ótimo. Cresceu muito aí. Teve uma curta passagem pelo Rio Claro e ficou principalmente ali no Bauru. E agora está na segunda temporada pelo Minas. É mais uma vez um dos principais armadores do campeonato. Tem média de 8,4 pontos, 3,1 rebotes e incríveis 7,8 assistências em apenas 28 minutos em quadra. E agora vai ter o Leandrinho ao seu lado no segundo turno e playoffs para dividir a responsa aí de armar as jogadas do time. Não que o Leandrinho tenha foco na armação, mas inevitavelmente ele vai receber uma grande atenção nesse sentido também. Só uma questão, eu não vi ainda os dados do GG, se ele é o líder de assistências da temporada? Não, Sadi tá na frente. Ah, sim. Ele é o segundo colocado. Eu tenho... só forçando a amizade, né? Mas só para explicar para vocês, galera, a gente viu todos esses dados antes, a gente não botou sem saber, tá? É que a gente não tá com todos eles aqui agora. O GG é o dono da melhor média. Então ele é o primeiro. Sim. O Sadi tá atrás, perdão. O Sadi tem 7,3, GG tem... Acabei de falar, 7,8. Desculpa, o GG acho que tá em primeiro mesmo. Isso. Bom, vamos lá. Nossa próxima concordância aqui, nosso voto unânime de 2, digamos assim. Também na armação, Arthur Pecos, armador do Mogi das Cruzes. Por que você votou nele, Fábio? Olha, o Arthur Pecos, ele tem se eu não me engano, ele é o segundo, entre os armadores brasileiros, é o segundo armador com melhor eficiência, né, na liga até agora. E ele vem fazendo uma boa dupla com o JP Batista, né? Que é um dos principais candidatos a prêmio de MVP da temporada, que também, né, dando um spoiler, ele tá no nosso time do NBB Brasil, claro. E o Arthur Pecos, a dupla Arthur Pecos e JP Batista seria muito bom. É muito bom de ver pelo Mogi das Cruzes, principalmente para a torcida do Mogi. E seria legal ver também no Jogo das Estrelas, né? Se vai o JP, seria legal também ir o Arthur Pecos. E minha escolha foi por conta disso também. A minha foi justamente por isso. Na verdade, eu só quero que um dos dois vá
Eu só quero que ele vá se os dois forem. Porque, na verdade, eu votei no combo. Eu quero ver o combo Pecos JP Batista no Jogo das Estrelas, porque merece. Só respondendo a pergunta que eu fiz para você e não dei minha opinião, eu acho que tem que ter uma mescla. Não pode, a gente não pode também deixar de lado os jogadores que estão tendo destaque na temporada, mas, por outro lado, tem que ter as estrelas também. Então, eu acho que vai do bom senso de cada um. Até por isso minha lista tem alguns nomes talvez um pouquinho mais polêmicos, bem subjetivos, né? Não foi tão objetiva assim minha lista, mas vocês vão entender mais para frente. Nossa próxima concordância, Fábio, aí já na ala. Na ala, representando o Paulistão, não é isso? Pode ser? Temos Léo Mendel, atleta que vem fazendo um grande NBB pelo time do Paulistano, o atleta com a oitava maior eficiência, né, da liga, vem trabalhando bastante, né, no jogo com o Iago, com o Jorginho, mas ele em si vem tendo uma temporada acima não diria acima da média, né? Porque ele é um grande ala, mas acima do que ele fez a temporada passada. Até por isso, ele tá chamando atenção e é jogador da seleção brasileira e com certeza tem essa vaga quase certa nesse time do Brasil aí do NBB. Concorda É, comigo dessa parte de vaga quase certa? concordo. É a melhor temporada dele na carreira, pelo menos a nível de NBB. Na verdade, a carreira dele se resume ao NBB. Isso, é. E ele E, teve e alguns LNB. e LNB e LDB. Eu sempre erro, eu sempre erro essa porcaria. LDB. Ele foi melhor em alguns fundamentos em outras temporadas, como por exemplo, na 14-15 ele teve 0,6 pontos a mais, na temporada passada ele teve 0,3 assistências a mais. Eu derrubei uma caneta aqui, mas todas elas ele teve muito mais tempo em quadra e a eficiência não chegou nem perto. Essa é por muito a melhor temporada dele em eficiência. Na verdade, só mencionando para vocês, é 16,4. Você acha que dá para falar que o Léo Mendel é o melhor all-around do NBB, ao lado do Marquinhos, talvez? Quanto de assistências que você falou? 3,4. Ele tem 14,9 pontos, 6,4 rebotes, 3,4 assistências, 0,7 roubos, 0,4 tocos e 16,4 de eficiência. Inclusive é o ala com mais assistências maior média de assistências da temporada atualmente. Se você está É, dizendo. eu tô vendo aqui na cara. Não, tá certo. E eu acho que sim, é o jogador mais all around que você fala aí. Até porque o Paulistano ficou um tempo ali necessitando, né, desse estilo de jogo um pouco mais armador do Léo Mendel, né? Ele participando mais da criação de jogada ali. E ele fez bem, né? O seu papel além do chutador, né? Que ele é bom também de atacar a cesta, infiltração. Eu acho que aí talvez ao lado do. Pensando agora só, isso não fiz nenhuma análise disso. Ao lado do Marquinhos e do Alex, talvez Hum, ele seja o melhor all-around, mas nessa temporada eu acho que ele está acima, nesse sentido de abranger várias estatísticas. Né? Bom, isso concordo. em comparação com o Marquinhos, né? Porque com o Alex não tem muito o que comparar, que o Alex fez um jogo só. Então fica um pouco complicado comparar com ele. Mas eu Uhum. acho que sim, seria o Léo Mendel esse nome nesse sentido nessa temporada. Continuando na ala e já falando de Marquinhos, também está nas duas listas. Bom, precisa explicar por que você votou no Marquinhos? Eu acho que tem muito a ver também com esse fato de ser estrela, né? A temporada dele talvez não dá pra falar não dá pra falar que é ruim a temporada do Marquinhos, né? Não, claro que Mas, não. mas ele vem de um título de MVP, né, da última temporada. Então, uma comparação que a temporada anterior foi melhor dele, mas ele continua sendo o principal jogador do Flamengo, né? E quer queira ou quer não, o Marquinhos é ainda o principal ala do basquete brasileiro. Diria o principal jogador do basquete brasileiro hoje, né? Se for considerar que o Nenê É, talvez não tá em fim de carreira, tal, o Marquinhos é o maior brasileiro, talvez ao lado de Raulzinho.
Não sei, Alex tá machucado, Iago ainda é muito novo. Não tem, Pode se Felício, dizer. eu acho que sim. Apesar do Felício estar na NBA também, mas acho que ficaria ali entre Marquinhos, Raulzinho e talvez Nenê. Eu acho que sim, né? É, Pelo nível atual, não pela história, tal, mas pelo nível atual, acho que seria o Marquinhos ainda. Essa queda passou muito também pela troca de comando e pela reformulação que o Flamengo passou, né? uhum. O time, inclusive, se achou com o Gustavinho, aparentemente, nas últimas rodadas do primeiro turno e no Super 8, tanto é que foi campeão, batendo Franca em Franca. Mas foi mal no começo, apesar de ganhar o Carioca, não teve grandes atuações. O começo do NBB também foi um pouquinho complicado. Eu acho que esse número mais baixo passa por isso também. E pelo fato de dois personagens no Flamengo, que é, como já dito, o Gustavinho, que gosta de um jogo de transição muito rápido, de um pace alto e de muito chute de três, que tá, apesar dessa marca ser baixa no Flamengo, e também pelo Franco Balbi, que é um armador um pouco mais cerebral, que cadencia um pouco mais o jogo, tal, com estilo mais argentino barra europeu. Eu acho que, aliás, muito dos problemas do Flamengo passaram por essa diferença entre Balbi e Gustavinho dentro de quadra. Uhum. Mas eles parecem ter se acertado, já que já venceram aí o Super 8 também. E se continuar nesse ritmo de crescimento, porque ainda tem o que crescer, vai vir muito forte para o resto do NBB. Tá certo, viu? Eu concordo com o que você falou. Então vamos chamar o próximo aí. Agora, Olha, o nossos alas já acabaram, né? próximo, é, não deixa de ser ala, mas é um ala pivô Ala pivô, ala pivô. que, inclusive, até, né, surpreende um pouco, né, o fato dele estar indo muito bem, né, na equipe do Mogi das Cruzes. É, o Gruber vem fazendo um NBB muito bom, né, dividindo o garrafão ali com o JP Batista, saindo do garrafão para arremesso de fora, vem tendo a quarta melhor eficiência, né, do Novo Basquete Brasil. Na verdade, não, né? Na verdade, é a terceira, porque o Parodi tem 3 jogos só, então não dá nem para contar, né? O Parodi tem a segunda Dá maior média. sim, Não dá para dá contar ainda. sim, Mas tá no vamos, porquê. vamos pro quarto lugar. Spoiler. O Gruber é o terceiro melhor média aí, com atletas acima de 10 jogos, né, Tudo bem, tudo do bem. NBB e, e vem tendo um desempenho muito bom, né? Trabalhando muito bem ali no jogo coletivo, né, do Mogi das Cruzes. O Gruber, assim como o Léo Mendel, tá na melhor temporada da carreira. Teve média de pontos superior quando ele estava no Uberlândia, mas a diferença é muito baixa, muito pequena, menos de um ponto de diferença. E chama a atenção, primeiro, o fato dele ser um jogador discreto. Você nunca ouve falar muito do Gruber quando vê ele tá com estatísticas que ajudam muito o time, tá com estatísticas muito boas, tal. Segundo, pelo fato de já ter o JP Batista no garrafão, que é o grande destaque desse campeonato para a gente até então. Esse, para mim, é a maior surpresa. Também votei no Gruber, né? A gente ainda está nas unanimidades. E eu acho que não tem outra palavra para descrever o Gruber nessa temporada que não seja eficiente. É. Ele não é um jogador explosivo, ele não é um jogador chamativo, nada disso, mas ele é extremamente eficiente. Ele tem 51% de aproveitamento entre pontos tentados e convertidos. É uma marca muito boa. 40,4% em tiros de três. Realmente faz por merecer essa participação no Jogo das Estrelas. E é o prêmio pro cara, mais para aquele trabalhador do que para estrela, né, no caso. Esse sim, talvez seja um dos grandes exemplos daquele debate nosso no Uhum. começo do programa. Bom, o outro ala armador não, o outro ala pivô a gente não concorda, então vamos pular. Para os pivôs, nossa dupla de pivôs é a mesma. Acho que a gente até pode falar dela junta, né? Que é o JP Batista e o Douglas Kurtz, que também entra nesse segmento do Gruber de premiar quem está bem na temporada. JP Sim. Batista, bom, não precisa nem falar, porque a gente já falou muito dele no nosso programa do É, MVP. E a fica gente até nem vai chato. passar. Não, nem vamos falar do JP Batista. Maior eficiência, melhor jogador dessa temporada, etc. Douglas Kurtz. Para mim, foi um desafio votar nesse segundo pivô brasileiro.
Porque ao lado do Curtis você tinha o Ansalone, você tem até, por que não, o Lucas Mariano, os pivôs do Minas também com um trabalho muito legal. Por que a gente escolheu o Douglas Curtis? Por que você escolheu? Vai, deixa eu escutar a sua explicação e eu só falar que concordo depois. Vai sair do muro. Por que o Douglas Curtis ou Douglas Curtis? Aliás, por favor, alguém ensina a gente como é que fala o nome dele. Mas por que o Douglas? O Douglas Kurtz, é, eu fiquei na dúvida entre ele e o Ansalone, porque o Ansalone tem uma média de eficiência maior até que o Douglas Kurtz. Mas se você for ver o nível de importância dos atletas, eu acho que o Kurtz, para os jogos do basquete cearense, ele foi mais importante. Principalmente no começo até metade ali do NBB, o Kurtz foi praticamente aquele cara que aquela andorinha só, né? No final das contas não fez muito verão pro basquete cearense, que não conseguiu as vitórias, né? Começou a ganhar principalmente com os seus gringos aparecendo mais. Mas o Douglas Kurtz, durante todo esse primeiro turno, fez jogos muito bons, assim, e, foi bem empatado, assim, deu um empate técnico com o Salone, assim, qualquer um que fosse ia dar certo. Mas eu optei pelo Kurtz principalmente por conta disso. O Ansalone você tem o Jamal ali no Botafogo, o Cauê Borges, foram dois jogadores que foram bons ali na equipe do Botafogo durante boa parte do primeiro turno. Então, eu acho que o Kurtz leva um pouco, uma ligeira vantagem, aquela vantagem ali no fio do cabelo em relação ao Salone. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Qualquer um que fosse estaria de bom tamanho. E eu colocaria nesse rol até o Lucas Mariano, que também ficou de fora, né? Vou escolher o Curtis também. Mas então vamos aí, sem demorar muito, vamos para as nossas divergências. Fala aí primeiro, seu armador, seu terceiro armador. Pois Não... meu terceiro amador que você fez que não viu, na verdade, né? Eu não tinha três armadores no meu time, então meu time tem dois só. Você fez que não viu para levar um outro armador. Na verdade, as escolhas dos jogadores de alas e alarmadores, foi um pouco complicado para o time Brasil, principalmente por conta do fato de que os principais jogadores dessas duas posições atualmente, na temporada, têm sido estrangeiros, né? Então, principalmente para ala armador, foi complicado achar, tanto é que eu só vou levar um. Eu só escolhi um. E esse outro armador que eu escolhi foi simplesmente o armador com a maior eficiência, o armador brasileiro com a maior eficiência da liga até agora, que é o Jefferson Socas, da equipe do Joinville. Ele tem 14,92 de eficiência, é o 17º, tirando o Parodi, ele é o 16º, e, e vem sendo dá pra se dizer, o destaque do Joinville durante boa parte do NBB. Então tá bom, tá justificado. Em quem você vota e por quê, né? Tá justificado. Então vamos lá. O meu, eu não escolhi aí um alarmador muito, um 2 de origem, né? Se é que dá pra gente falar assim. Aquele 2-3, né? É aquele 2-3. Eu escolhi o Betinho nesse lugar. O Betinho, que na minha opinião, ao lado do Alexei, é o principal sexto homem da competição, né? E olha que o Alexei não tá nessa lista de nenhum dos dois. Eu coloquei o Betinho por toda... Aí já foi uma questão um pouco mais histórica, pelo impacto que ele tem nos times que ele jogou nas últimas temporadas, pela importância dele no Pinheiros, que muitas vezes não é refletida tanto em números, assim como o Bennett. Né? E eu escolhi justamente por isso. Ele é um dos melhores jogadores, na minha opinião, é até o melhor, apesar do Alexei ter números um pouquinho maiores, né? Mas ele é o melhor jogador vindo do banco, na minha opinião, que tem nesse NBB, e por isso eu privilegiei a escolha do Betinho. Parabéns. É uma boa escolha, sim. Eu gosto do jogo do Betinho, sim. O problema é que ele vinha do banco, então, né? Isso atrapalha um pouco.
Isso atrapalha um pouco. Mas foi justamente por isso que eu votei nele, pelo que ele mostra vindo do banco. Porque se ele tivesse esses números como titular, provavelmente não estaria aqui no meu hall de escolhidos. Tá certo. Seu outro ala. Meu outro ala vem também tendo um excelente desempenho até agora, né, no NBB. Gui Deodato, na verdade, armador, né? Do Mogi das Cruzes, é outro 2-3 também, né? Como você falou do Betinho. Você vê a dificuldade de a gente encontrar aquele 2, né? Aquele 2 nato. Justamente. Então, e o Gui Deodato vem tendo um bom NBB. Se eu não me engano, é a melhor temporada do Gui na carreira, né? Se você manjar disso aí. Você chegou a falar disso em outros podcasts, se eu não me engano. Ele tem a 21ª maior eficiência da liga, vem dividindo muito bem os trabalhos com o Gui, com o JP, com o Arthur Peco, Chamel e Gruber, né, o quinteto mágico do Mogi das Cruzes, e eu escolhi o Gui, eu acredito que o Gui indo pro Jogo das Estrelas seria bastante merecido para ele. Sim, não é a melhor temporada dele em pontos, ele já teve temporadas relativamente melhores em pontos, mas é a melhor temporada em rebotes e assistências dele. Ele realmente ficou um jogador mais completo. E eficiência, tá? É a melhor. Melhor por uma boa distância aí, por uma distância de 3 pontos de eficiência. 3 pontos de eficiência, não, por 3 de eficiência. Né? Mas realmente, eu quase votei nele. Eu acho que é que assim, foi o que você Lamentável. falou. Foi o que você falou. Depois do Léo Mender e do Marquinhos, que eu acho que são as únicas unanimidades, vão ser os atletas mais fáceis de serem escolhidos, nós que já tem o pé no jogo das estrelas, aí desce um degrau relativamente grande e a gente tem vários jogadores no nível semelhante, que a gente tem justamente o Deodato, tem o Betinho, tem alguns outros também nesse mesmo rol. Tá um pouco complicado. Você falou da dificuldade também de a gente achar aquele 2, né, mais 2 de origem, assim. Quem que a gente tem no NBB? Não tô nem falando em qualidade, que eu me lembre de cabeça, em brasileiros, claro. Tem o Gui Santos, o Leandrinho agora. Quem mais? Jefferson Campos é 2? 2, né? É. Mas podemos pôr o Campos, que é quem vai mais sofrer com o Leandrinho. Pedro é 2-3. Verdade. Mas ele é 2. Complicado, né? É complicado, né? Realmente não é fácil, não. E tem E o muito Larry, gringo, né? Tem muito gringo 2. o Larry, né? Sim. O próprio Bennett tá jogando de 2 no Pinheiros, quando joga o Dawkins ali. Realmente não tá muito fácil nessa posição, não. Mas eu escolhi, e aí é o seguinte, o Gui Deodato também merece ir. Mas eu escolhi um cara que ele tá caminhando a passos largos para ser estrela e que a gente não vai ver por muito tempo aqui no Brasil. Olha lá, se essa não for a última temporada dele por aqui durante um bom tempo. Vocês já devem saber de quem eu tô falando, se vocês ouviram algum podcast nosso. É o É isso aí, Didi. Psite. É isso aí. Didi. Eu ia fazer isso, mas é o Chaves, né? É isso aí, Psite. O Didi tá aqui na minha lista. Latiu um cachorro agora. O Didi tá na minha lista. Cadê os números deles aqui que eu peguei? O Marcos Henrique Lousada, 12,8 pontos, 2,4 rebotes e 1,4 de assistências vindo do banco. Ele que hoje que eu digo 7 de janeiro, recebeu um tweet do Draft Express, um dos perfis aí mais importantes nesses prospectos que podem chegar na NBA. Recebeu um tweet aí destacando, né, seus números nessa temporada. Ele que nas estatísticas avançadas é o grande nome desse NBB, é o jogador que tem mais impacto nesse NBB quando está em quadra, segundo aí o PR, né, dos dados do Real Jam. E é por isso que eu votei no Didi, também para a gente ter a chance de ver o cara num jogo das estrelas, porque se ele não sair esse ano, a próxima com certeza é a última temporada dele, mas eu acho que ele até sai essa temporada mesmo. Então é por isso que eu votei no Didi. E a gente encerra aqui os nossos votos, né? Não encerra não, tem mais um. Tem mais um de cada. Tá com pressa, você tá com pressa, eu diria. Eu tô com pressa. A gente teve um podcast de 1h40, ninguém merece também. A gente tem aí mais os nossos alas pivôs também tiveram uma discordância, Fábio? Pois é, você optou por um
um cara aí um pouco mais experiente, eu optei por um cara que vem fazendo um bom NBB também. Trata-se a minha escolha do Lucas Dias, né? Lucas Que Dias! Abraço, Guilherme Maia. o Lucas Dias tá no top 20 ali das maiores eficiências do NBB. Foi importante em muitas vitórias do SESI, Franca, principalmente, deixa eu tentar lembrar, ali na metade do primeiro turno. Ele foi muito importante ali naquele trabalho de transição ali pro garrafão dos arremessos de fadeaway, de bola de três. E o Lucas Dias tá sendo um dos caras, um dos grandes nomes ali do Franca. Você mesmo falou aí do Didi. Tem o David Jackson, que é o capitão do NBB Mundo. E o Lucas Dias, eu acho que fecha essa trinca aí dos grandes nomes. Não dá pra falar, né, que as grandes estrelas do time, porque também tem outros grandes jogadores. Mas os principais nomes até agora aí do Franca. Tá bom, eu escolhi, então, concordo também que o Lucas Dias está muito bem. Não é a melhor temporada dele, é a segunda melhor em números, mas isso na verdade é irrelevante, né? É só uma curiosidade. Não é baseado nisso que eu fiz meus votos. Mas eu escolhi um cara mais medalhão, assim, mais consagrado, que é a sexta maior eficiência dessa competição, apesar de ter apenas 9 jogos. Bota o Que asterisco é, nele aí. ó, bota asterisco nele aí, que é o senhor Jefferson William Andrade da Silva Antônio. É um grande nome, né? Ou é um nome grande? Enfim, Both. fica aí o debate. O Jefferson, ele, apesar do Lucas Mariano ter tido um grande destaque, principalmente no começo da temporada pelo Lucas Mariano, pelo Bauru Basquete, o Jefferson está sendo o grande termômetro do time nesse NBB, principalmente aí sem o Alex e sem boa parte do time também, né? Com os vários desfalques que o Bauru já teve. O Jefferson tem 16 pontos de média, está com 39% de aproveitamento nos tiros de 3 pontos e eficiência de 16,7. Está sendo quase que matemático. Quando o Jefferson vai bem, o Bauru vai bem. Quando o Jefferson vai mal, o Bauru vai mal. E por conta de toda essa importância dele que ele está tendo para o time nesse primeiro turno, eu escolhi o Jefferson para integrar o jogo das estrelas. Ele que foi o campeão das bolas de 3 pontos da penúltima ou da última temporada? Ele foi? Foi da penúltima. Foi Da da penúltima penúltima. temporada. No primeiro ano do Ibirapuera, eu lembro, eu estava lá. Sim. Aí na E última deu o Hetzheimer. isso aí, isso aí. Isso. Então, meu voto foi Jefferson. Os técnicos a gente deixa por último, tá? Porque apesar da gente ter escolhido os técnicos, né, para o time Brasil e time Mundo, todos são brasileiros, então não fará grande diferença se a gente deixa para o final. Só recapitulando. A verdade é que você esqueceu, né? Cada técnico. Pode falar isso também. Não esqueci, não, tem aqui, tem salvo. De cada Graças a time. Deus. Sim, graças a Deus Ah, a bom. Liga manda um relatório do seu voto. Então eu tenho. Porque, na verdade, gente, ó, aí já falando, eu não me atentei muito a isso e nem vi motivo para esse técnico vai para o mundo, esse técnico vai para o Brasil, não. Todos são brasileiros Eu mesmo. pensei metodicamente esses quatro nomes. Eu duvido, eu duvido. Então, na minha opinião, meio que tanto faz. Eu só sei porque a Liga mandou o relatório. A grande verdade é essa. Mas a gente deixa para o final, então. Vamos repassar os votos. O meu voto para o time Brasil. GG, Arthur Pecos, Léo Mendel, Marquinhos, Didi, Betinho, Gruber, Jefferson William, JP Batista e Douglas Kurtz. O seu, Fábio? Os meus foram Socas, GG, Pecos, Gui Deodato, Léo Mendel, Marquinhos, Lucas Dias, Gruber, JP e Kurtz. Então é isso aí. Nossas divergências foram Socas, Deodato e Lucas Dias para o Fábio, Didi, Betinho e Jefferson para o meu. Agora vamos falar do NBB Mundo, do time Mundo. Foi aí uma escolha complicada, acho que em todas as posições, porque, como você mesmo disse, sim, os destaques na armação e nas alas são estrangeiros, e a gente deixou muita gente boa de fora. Em compensação, nos pivôs, é o oposto, não tem ninguém. A gente tinha dois, para ter uma ideia, a gente tinha 2 pivôs para colocar.
E eu ainda coloquei um só. Uhum. É, Qualquer outro, não tô ligado, não. era o Rick Sanchez e o Chris Ware, não sei a pronúncia, Ah, do sim. Pinheiros. E tinha esses dois apenas. E assim, mas isso já é um problema recorrente no time mundo nos últimos anos. Os pivôs geralmente não há nem chance de escolha, meio que pelo que tem, né? É É, meio que até, vai quem tem, né? até fazendo uma propaganda dos nossos é, destaques semanais, né? Se você for ver os destaques que a gente coloca de cada semana do quinteto ideal, você vê que a maioria dos atletas entre ala e armador são norte-americanos. Ou o argentino, no caso do Sadi. Do lado dos pivôs, né? Ala pivô e pivô são brasileiros todos. Não tem nenhum gringo. Só o Graterol que teve numa semana que ele foi o melhor ala pivô. Todos no restante foram só brasileiros. Então tem um pouco essa diferença aí. Então, até por isso, a gente quase não teve divergências. Foram dois nomes para cada lado só que a gente trocou. A Uhum. grande parte foi igual e o primeiro deles está Mas no ainda nosso assim é top. polêmico. É polêmico, é polêmico. Nossa, é verdade. Está no nosso top 3 da corrida pelo MVP. Pode falar o nome, Fábio. Posso? Pode. Pois é, o nosso armador número um chama-se Jamal. Jamal Smith, que é o. Quem quer ser um milionário? Eu já fiz essa piadinha. Tô fazendo de novo. Ah, Globo de Ouro é, foi ontem, tô no pique ainda. putz, tá sem graça ainda. É, o Jamal, que é possivelmente aí, eu tenho, na minha opinião, aí é o principal jogador do Botafogo neste NBB. É o nono, oitavo, com mais eficiência na liga atualmente. E vem guiando, né, o Botafogo nesse NBB, principalmente com a saída, com a lesão do Henrique Coelho. Ele tem um desafio muito grande aí e vem fazendo boas exibições. Eu diria ainda mais. Eu diria que o Jamal é o grande nome por todos os times que ele passou no Brasil. Não que o Macaé e o Uhum, São José tivessem sim, grandes elencos, né? Mas ele sim foi o grande protagonista e está sendo novamente, dessa vez, num time mais qualificado. Também falamos disso no nosso último ou penúltimo programa. Se você quiser ouvir é um mais, cara, é um cara que sabe escuta lá. um cara que sabe protagonizar, né, dentro de um elenco, Sim, sim. liderando, né, Justamente. inclusive com assistências, com não só sendo aquele armador pontuador, né? Clássico assim do basquete norte-americano. Pois é. Então, seu segundo nome, Fábio, quem foi dos que a gente concordou? Ah, Armador parou por aqui. O Jamal é o único. O Fábio, de É. novo, colocou. Você colocou quantos armadores nessa? Dois ou três? Então, Tem eu essa coloquei. discussão. Esse cara tá jogando mais como armador, que é o Bennett, O atleta do Bennett. Pinheiros, que se você for ver nas temporadas anteriores, ele estava jogando mais de armador, né? Principalmente por causa do Holloway, que estava jogando no time do Pinheiros. E com o Bennett dividindo ali as funções com o Kenny Dawkins, né? O Bennett passou a jogar um pouco mais ali na 2, né? E vem fazendo um bom NBB também. É, ali ainda, né? No top 15 ali dos principais jogadores com mais eficiência. Se eu não me engano, é isso. É o jogador mais eficiente do Pinheiros, inclusive, que é o segundo colocado atualmente do NBB. Então, é mais um cara que não poderia faltar, né? Se fala do Jamal, vem tendo um excelente desempenho. O Bennett também vem tendo outro cara que vem tendo um grande desempenho nesse NBB. É, o Bennett é aquele grande carregador de piano, né? Mas também ele é muito rápido em direção à cesta. Ele tem muitos recursos. Ele chuta de três, ele tem um drible bom também, infiltra, tem uma boa visão de jogo. Realmente é um dos jogadores, talvez, mais completos aí que temos entre os norte-americanos. Eu também votei nele e eu acho que também ele é uma unanimidade, vai estar com certeza no Jogo das Estrelas, está no nosso top 10 na corrida pelo MVP também. E não tem muito o que dizer, cara. É querer justificar o óbvio, né? A gente
Nesse caso não tem muito o que falar. E eu acho que isso também se aplica à nosso próximo atleta que a gente concorda, que é o Zach Graham. Zach Graham, que foi aí o grande nome do campeonato na primeira metade do primeiro turno. Eu acho que isso é meio que indiscutível. Ele começou muito bem pelo Brasília. E merece aí seu lugarzinho no Jogo das Estrelas, com certeza. Ele é um grande showman, né? Sim, Podemos dizer assim. é aquele cara para Jogo das Estrelas mesmo, né? O cara que pontua, vai para cima, tem um bom drible. Se for ver no desempenho dele na temporada até agora, ele tem. Ele chegou a ter uma sequência de 3 jogos com mais de 20 pontos, né? Em sequência. Então é aquele showman ali que vai ser muito legal de ver no Jogo das Estrelas. E é, inclusive, o único jogador do NBB com média superior a 20 pontos. Então, também mostra aí boa parte da importância dele para o Brasília, que está na lanterna da competição. E também, assim como o Bennett, não tem muito o que dizer sobre ele. Só corrigindo isso aí, o Fuller também tem 20 pontos de média pro Mas jogo. não tinha, então é recente. Chegou agora, então, 14 Chegou agora. Então, jogos. parabéns, Fuller, então. A gente não Uma falou salva de dele. palmas. Uma salva de palmas. Pronto. A gente. O Fuller já tá, né? Ele é um dos capitães, né? Vale lembrar. Sim. E Já tu sabes. já tu sabes. Você gosta de funk, Fuller? Não, deixa pra lá. Entrevista histórica. Bom, então vamos pro próximo nome. O próximo nome aí é um argentino, primeiro argentino da lista, Enzo Ruiz. Já na ala. Também votou no Enzo, não votou, Fábio? Sim, eu votei no argentino do Bauru Basquete, que também, se o Jefferson era o termômetro, né, do Bauru, dá pra você dizer que também que o Enzo faz um pouco disso também, né? O cara que tem bons jogos. Eu tô abrindo aqui as estatísticas do Enzo, tô fazendo tempo até carregar o meu notebook nesse momento. Aí eu E o falo pra Enzo, não, você. o Enzo teve uma sequência legal de jogos ali, né? Contra Botafogo, contra a Franca, ele fez 22 pontos, gente. É o recorde É, dele. o principal, o recorde dele até aqui no Bauru. Jogou bem contra Pinheiros, contra Joinville, até mesmo o Bauru jogando mal contra Joinville, ele fez bastante pontos até. Contra Mogi, é um cara que quase sempre ele tá desempenhando um bom papel ali, tanto na defesa, na interceptação de passe, ele é muito bom nisso, e claro, no chute de três, né? Um cara é o chutador principal ali do Bauru ao lado do Jefferson. Sim, mas é até interessante a gente notar que ele foi contratado, não fazendo grandes comparações, tá? Mas ele foi contratado por ter um jogo de certa forma semelhante ao Robert Day, que era um estilo de jogo que o Bauru estava carente desde a saída do americano. Uhum. E ele foi até contratado para ser um pouco aí desse chuta-chuta e ter uma boa defesa. E é Mas muito interessante comparar, ver o seguinte: primeiro, o aproveitamento dele nas bolas de 3 pontos não tá grande coisa. Para quem for contratado com essa especialidade, ele tem 33% nos tiros de 3 pontos. Ele chuta em torno de 6,1, 6,2 chutes por jogo e acerta entre 2,1 e 2,2. Mas ele vem mudando um pouquinho esse estilo. Pode ser uma análise um pouquinho precipitada pelos desfalques que o Bauru teve, mas é interessante, não deixa de ser curioso. Nos 5 primeiros jogos do Bauru, ele chutou, respectivamente, 7, 7, 6, 6 e 10 bolas de 3 pontos. Nos últimos 4, ele fez 6, 5, 3 e 5. Então, ele está mudando talvez um pouquinho o jogo dele, está indo um pouco mais para baixo da cesta, está infiltrando um pouco mais. Está tendo mais tempo de treino também, né? Junto com o time, está entrosando um pouco mais, está podendo aí mostrar outros recursos além do chute de 3 pontos. e é um cara que tem bom passe também, né? Você falou de outros recursos, é um cara que tem sempre um passe muito bom ali, com essa melhor aí física do Fúvio para esse segundo turno, vai ser interessante ver, né, esse dueto Enzo e Fúvio. Vai, com certeza vai ser sim. O Enzo é um jogador, apesar de ter 11,5 pontos só, é um jogador muito importante para o Bauru. Vamos ver como é que, com o Bauru incompleto, né, com o Bauru completo, voltando Alex, voltando todo mundo, na verdade,
como é que vai se portar nesse segundo turno. Vamos para a próxima, nossa próxima unanimidade. Pois é. Aí, já indo para ala pivô, né? Já acabando os alas. Sim, e ala pivô vai acabar rápido, eu te garanto. A nossa primeira escolha para ala pivô, eu acredito que seja talvez vamos ser duros assim, é a mais merecida, né, entre esses quatro escolhidos aqui. O Graterol do Brasília, que apesar de não ter tanto concorrência, né, para a escolha, é um cara que fez valer, né, até agora o a sua vaguinha no jogo das estrelas. É um cara que fez bons jogos contra Vasco, Flamengo, Botafogo e vem, né, na reta final do primeiro turno, fez 3 jogos muito bons, né, contra Minas, São José e Paulistano, que ele chegou, fez double-double, 2 jogos com mais de 20 pontos. Então, o venezuelano vem ajudando bastante, né, o universo Caixa Brasília, apesar do time ainda seguir ali na lanterna, mas tem um crescimento ali que pode acontecer, principalmente por conta do Graterol e dos seus Blue Caps. Nesses últimos 3 jogos ele teve média de 20 pontos, né? 20 pontos qualquer coisa pontos e quase 9 rebotes. É uma marca realmente impressionante. É uma lateral surpresa aí para o Brasil. Putz! Não, porque ó, dos 3 estrangeiros, ele era o que tinha menos nome, na minha opinião. Eu colocaria Na em sua primeiro lugar. opinião. Eu colocaria em primeiro lugar o Rick Sanchez. O Rick Sanchez, não, perdão. Apaga isso. Em primeiro lugar, o Zach Graham. Em segundo, o Rick Sanchez e um pouquinho abaixo o Graterol. Sim. Mas acabou invertendo. O Zach Graham se confirmou, na minha avaliação, como o principal estrangeiro que o Brasil contratou. O Rick Sanchez meio que decepcionou, mas tá na nossa lista. E o Graterol foi uma grata surpresa aí, com o perdão do trocadilho. Pra mim não foi grata surpresa, não, cara. Eu já esperava isso dele mesmo. Um cara de seleção venezuelana que tem títulos muito importantes ali pelo Guarujá Lara, que tem experiência internacional, então eu tinha certeza que ele ia dar certo, assim. Queria dar certo. Em comparação com o Rick Sanchez, eu esperava mais do Graterol mesmo, e isso aconteceu. Não, é que eu esperava uma boa participação do Graterol, mas ele, principalmente nos jogos em que ele foi bem, ele teve atuações monstruosas, ele foi dominante em muitos jogos. É nesse ponto que eu quero dizer que eu esperava que ele tivesse sim uma qualidade ali interessante, mas ele teve uma dominância em vários jogos que eu não esperava, para ser sincero. Tá bom, Tá? isso passa, tá? Passou. Isso passa. Vamos então para os próximos alas pivôs que escolhemos. A gente escolheu 3 alas pivôs, né, na verdade. E apenas um 3? pivôzão. Dá pra dizer que sim. Até porque eu não tinha muita escolha. Sim, o nosso próximo nome, e aí, passando da escolha mais merecida, talvez para a escolha menos merecida nessa temporada, que é o Nesbitt, é o David Nesbitt, o barramense do Flamengo, que até é inevitável você comparar a temporada atual dele com a temporada passada, que foi a temporada de estreia dele pelo NBB, quando ele jogou pelo Paulistano. Ele jogou tão bem na temporada passada que o Gustavinho fez questão de levá-lo para o Flamengo, certo? E nessa temporada ele não tem 19 minutos por jogo, tem uma média de 7,6 pontos, 5,2 rebotes. Assim, ele tem boas atuações, mas está um pouco longe, eu acho, de ser aquele jogador dominante, aquele jogador importante que ele foi no Paulistano. Até porque um dos grandes das boas características dele era a explosão física e também o fato dele chutar muito bem para 3 pontos, que foi uma boa arma dele na temporada passada, e nessa temporada ele tem 19,4% de aproveitamento, é um número muito baixo. Mas, na falta de outros, ele está aqui. Nesp ele tem um grande potencial, mas nessa temporada ele está devendo um pouquinho. Pois é isso mesmo. Eu
busquei aqui a posição dele no ranking de eficiência. Nossa, foi longe. Ele é o 73º. Ele tá atrás do Varejão, inclusive, né? Então tem muita gente acima dele ali. É realmente a falta de opções, né? Não tem um outro pivô. Na verdade, ele é um ala pivô, né? Não tem Sim. um cara de garrafão estrangeiro jogando melhor que ele, apesar dele estar mal. E ele vai ser escolhido mesmo. Não tem o que fazer, né? Isso, o Nesbitt, ele tem uma diferença para a próxima escolha. O Nesbitt, ele teve atuações ah, regulares, podemos dizer assim, tá? Foi nivelado por baixo. Foi nivelado por Ele teve, baixo. por exemplo, Mas ele tem contra. atuações, são Ele atuações teve, muito semelhantes. ele teve uma sequência ali de bons jogos contra Joinville, Mogi, Pinheiros e Corinthians, né? Que ele fez ali entre 10 pontos, pegando 5 rebotes ali. É aquele jogo comum, né? Um jogo normal, assim. Sim, é o que se esperava dele na temporada inteira, né? Mas É. ele só marcou mais de 10 pontos nesses 4 jogos. Realmente é pouco para o que a gente esperava dele. Em compensação, a gente tem a nossa próxima escolha, que é o Sam Daniel, do Minas. Ele é muito novo ainda. Ele é de 96. Ele vai fazer. Nossa. Ele fez 23 anos esses dias, na verdade. Ele é do comecinho do ano. Ele fez 23 anos esses dias. Ele ainda é muito novo. E ele é muito irregular. Para vocês terem uma ideia, em 3 partidas ele zerou. Então, em E em uma outra ele compensação, fez 37 pontos, né? foi a melhor atuação do NBB nessa temporada, porque em números É, relativos, né? Porque o em Jefferson pode tempo ter tido, normal, né? Em tempo o normal. Jefferson teve uma eficiência maior contra o Brasília, mas Em duas prorrogações, foi né? em 2 prorrogações, tal. Ele fez 37 pontos, né? Em 23 Teve minutos. em 23 minutos. Então, você vê o potencial físico e técnico desse jogador, mas realmente aí peca um pouco pela irregularidade. E também pela concorrência, né? Porque o Garrafão Mineiro tem Leozão, tem Paranhos, tem Wesley. Não é fácil você sobreviver ali também, né? É um cara que divide as funções, é para dizer assim, com o Wesley, né? Na parte de ala pivô. Mas às vezes Fez, ele joga joga como junto, né? joga junto. Às vezes ele é Porque o maior nome do Minas, né? Como nome grande, né? Do Minas em quadra. porque muitas vezes o Wesley. Os dois são chutadores. O Wesley chuta também de fora, né? E ele também é um chutador contra o Vasco, que ele fez 37 pontos. Foi o grande jogo da temporada, né, de um atleta no NBB. Ele arremessou 11 bolas de 3 e fez 7, né? Até por conta disso que ele chegou a 37 pontos. É um cara que ainda peca, né? Como você falou, nesse quesito de regularidade, mas, enfim, não tem outras opções, né? Mas A ele gente talvez vai, até a gente vai estivesse, bater né? nessa tecla. Ele talvez até estivesse, porque teriam que ter 2 opções para Será? tirar. É. A gente teria que ter 2 outras opções, porque uma opção a gente tiraria o Nesbitt. Teria que ter mais uma opção para a gente Na tirar o verdade, na Centeno. verdade, teria que ter uma outra opção ainda. Então, pô, a gente tá pedindo bastante já, né? Mas então o Sam Daniel foi nossa outra Ó, só escolha. só para falar aqui, o Sam Daniel, ele é o número 101 no ranking de eficiência do NBB. É uma eficiência bem baixa, mas isso passa muito também assim como o Nesbitt, né, pela baixa minutagem dele. Ele tem apenas 15,7 minutos. Ele não joga metade das partidas do Minas. O Lupa tem mais que ele de eficiência e jogando menos. Lupa do Vasco. Rapaz, mas também ficou muito tempo ali como único pivô, né? Era de se esperar. Bom, divagações à parte, vamos para o nosso pivô. Temos aí um único pivô escolhido. A gente, na verdade, os dois pivôs Unânime, que a hein? gente podia escolher, unânime, os dois pivôs que a gente podia escolher eram o Crisuar do Pinheiros e o Rick Sanches do Brasília. Só que tem um problema nessa escolha. Surgiu uma notícia que não foi confirmada para mim, pelo menos eu não vi nada oficial, que o Rick Sanchez teria sido dispensado do Brasília Ah, pouquíssimas horas após o envio do nosso voto, mas aí já não tinha o que fazer.
E por que você escolheu o Rick Sanchez? Por quê? É. Porque sim, né? A gente tinha duas opções, ou ele ou o Ware. O Ware não faz um bom NBB. O Ware, ele é reserva, né? Primeiro, o gringo chega no Brasil, né? Na Europa, qualquer lugar que ele for, o gringo chega, maioria das vezes, o norte-americano chega para ser titular do seu time, né? Para ser, se não a estrela, né? Um cara importante. E o Ware não é um cara importante no time. O Rick Sanchez, que é porto-riquenho? Estrangeiro. O Rick Sanchez, que é um cara experiente até, né? Nível internacional, inclusive. Fez jogos que ele ajudou bastante, né? O time do Brasília, por exemplo, contra o Vasco, contra Bauru, que ele fez um bom jogo. Botafogo também. Botafogo, teve esses lapsos, dá pra dizer assim, de importância dele no time. Não foi o caso do War. Em comparação uma com o outro, com certeza o voto seria para o Sanches. Sim, só para fazer um título de comparação, o Rick Sanchez, perdão, o Rick Sanchez tem 7,7 pontos, 3,5 rebotes, 2 assistências e 9,8 de eficiência. São números baixos, mas a outra opção era o Air com 5,2 pontos, 2,1 rebotes, 0,2 assistências e 4,3 de eficiência. Realmente aí não tem o que fazer. O nosso voto acabou ficando com o Rick Sanchez. Não sei se ele realmente foi dispensado. Se foi, rapaz, eu não sei o que vai dar para fazer aí nessas escolhas. Ainda bem que o Jogo das Estrelas não tá valendo um campeonato, né? Porque os três capitães não tem nenhum pivô. Bom, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí, se eles vão escolher. Porque o que vai acontecer? Com certeza o Ar vai ficar entre os 18 mais votados, eu imagino. Até pela posição, né? Por só ter duas opções, eu acho que ele até, talvez vá. Não sei se os capitães vão escolher. Tem que ver o que vai acontecer. Se o Rick Sanchez realmente foi dispensado. Não vi nada de oficial sobre isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Talvez quando você escute esse podcast ele já tenha sido dispensado ou tenha permanência confirmada, não sei. Estamos gravando na madrugada de 7 de janeiro, Madrugada é bom. segundo ano. Quase madrugada. Então, Véspera de madrugada. Véspera de madrugada. Então, essas foram as nossas unanimidades. Vamos fechar aqui com as nossas duas divergências de cada Agora lado. É polêmico. Agora é polêmico. Seu primeiro armador, Fábio? Meu primeiro armador vem do São José dos Campos, o argentino Fabian Oscar Sadi. Um atleta. Quê? Eu achei que era Andréa Sadi, aquela repórter da Globo News, mas não é. Você tá bom de piada hoje, né? Eu tô horroroso. Bom, depois disso, se você ver os jogos do Sadi, né? Primeiro, como sempre, né? Vamos dar uma olhada na eficiência dele. Em 12 jogos, ele tem 15,08 de eficiência. É o 15º, né? Colocado entre aqueles. Na verdade, ele é o 14º entre aqueles com mais de 10 jogos no NBB. O Sadi. Eu entrei no lugar errado aqui. O Sadi, ele teve pelo menos. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos com 9 assistências ou mais. Teve um jogo com 15 assistências, que foi o último jogo aí contra a Mogi das Cruzes. Acabou de acabar, inclusive, esse jogo. Pois é. Teve jogo com 13 assistências. Você vai mudar seu voto? Você não pode mais mudar seu voto. Não, meu voto é o mesmo. Ele deu 15 assistências contra a Mogi das Cruzes. Na cara do Guanais, essas assistências dele. E se você vê no ranking de armadores, ele tá atrás apenas do Jamal. No ranking de eficiência, tirando a sua escolha, que tem 3 jogos apenas no NBB. Então, não tem outra coisa a não ser votar em
em Fabian Sadi pro time do NBB Mundo. Ó, então, já que você falou, a minha escolha foi o Parodi, não sei como é que fala, acho que é Parodi, né? Do Corinthians. Do Corinthians. Eu vou explicar para vocês. A nossa data limite para enviar os votos era hoje, inclusive, né? Acho que a data limite era, enfim. Mas eu enviei os meus votos no sábado, no dia 5. E eu falei o seguinte, inclusive para o senhor Fábio. No sábado teve jogo Corinthians e Paulistano. Eu falei, se o Parodi repetir as atuações que ele teve nos 2 primeiros jogos, eu voto no Parodi, senão eu votaria no Sadi. O Parodi repetiu a atuação, teve 15 pontos, não sei quantas assistências lá, e eu votei no Parodi. Porque ele é um cara também que vem gabaritado de fora, apesar dele ser novo, ele é um sonho antigo, né, das equipes do NBB. E deixa eu pegar os números dele aqui, que sumiram da minha tela. Eu tinha separado aqui. 17 pontos, 8 rebotes. Muito 17 obrigado. pontos, 8 assistências. 7,7 assistências, 5,3 rebotes. 21,7 assistências são números impressionantes. E é por isso que eu escolhi. Eu acredito que nesse caso ele vai ser um grande nome para o jogo das estrelas em si, mais até do que o Sadi. Eu pensei um pouco no entretenimento também. E fazendo uma coisa meio errada. Eu fiz vendo em perspectiva, né, do que ele pode apresentar para o resto da temporada e do que o Sadi poderia apresentar para o resto da temporada. Esse, inclusive, foi um dos critérios para eu não considerar o Gemerson na minha votação, mas eu não vou falar disso agora. E foi por isso que eu votei no Parodi. Ele fez 3 jogos excepcionais, vem gabaritado, e eu estou fazendo uma aposta nele. Tomara que se revele com uma aposta certeira daqui a algumas rodadas. Não foi porque o Sadi é do São José e você não gosta do São José? Não, eu gosto do São José. Não me colou, você tá me sacaneando. Eu gosto do São José, pô. Mas, enfim, nossa última divergência, Fábio. Bom, a nossa última divergência é na ala, é isso, né? Não, porque eu escolhi outro armador. Ah, então você tá de sacanagem que você não colocou o Sadi ainda. Mas na ala, eu coloquei Farad Cobb, do Joinville. Isso? Joinville? Não, cearense. Então vamos começar de novo. Farad Cobb, do basquete cearense. Mas isso vai pro programa, tá? Não vou tirar na edição, não. Então você vai tomar... Isso eu vou tirar. O Farad Cobb, atleta do basquete cearense, ele vem fazendo ali uma campanha, principalmente da metade pro final ali do primeiro turno do NBB. Ele vem sendo muito importante, né, nessa arrancada do basquete cearense da parte de baixo ali da classificação até o G8, né? Que o time está nessa busca ainda. Se você for ver 2, 3, 4, 5, 6, a partir do sétimo jogo contra o Joinville até o Vasco, que foi o penúltimo jogo antes do final do primeiro turno, ele teve jogos acima de 10 pontos, né? Ele chegou a fazer 27 pontos contra o Brasília, 34 de eficiência nesse jogo. Então é um cara que vem ajudando o basquete cearense a galgar posições mais altas nesse NBB, e por isso, né, por esse desempenho da metade para o final do primeiro turno, a minha escolha é no Farad Cobb, até também pensando no caráter artístico do Jogo das Estrelas. Farad Cobb também é uma opção. Mas ele machucou contra o Minas, né, na última partida do basquete cearense no primeiro turno do NBB. E eu não sei, pelo menos, qual foi a gravidade da lesão. Será que ele vai estar apto para jogar? Você tem alguma informação? Não tenho nenhuma informação, não. Mas seria uma pena, né? Perder o Jogo das Estrelas se ele for eleito, inclusive. Farado muita falta. Nossa, tô insano hoje. Vamos aí, ó. Só ilustrando o que você falou. Descartando esse jogo contra o Minas, né? Que ele jogou 1 minuto e antes de machucar. Nas 3 partidas anteriores, ele teve 50 pontos,
Teve 40, 45, 51, 58 pontos. Ele teve quase 20 pontos de média. Ele teve 6 rebotes e quase 4 assistências. Realmente ele foi extremamente dominante, assim como ele foi nos tempos de Unifacisa, né, na Liga Ouro da última temporada, que ele foi contratado realmente para, né, para ser esse jogador, né, igual ele foi na Unifacisa, esse grande, que ele foi MVP daquela Liga Ouro, né? Começou mal e teve uma arrancada no final, e esse foi até um dos motivos de eu não votar nele. Eu votei em outro jogador que também, cara, sumiu todas as minhas telas aqui que eu queria. Deixa eu Tela pegar azul. aqui. Tela azul. Eu escolhi um nome mais tradicional no NBB. Eu escolhi Kenny Dawkins, um outro armador que teve aí uma regularidade um pouco maior. Apesar de ter alguns jogos aí que ele fez 3 pontos, 7 pontos, mas ele teve uma importância aí, de certa forma, homogênea ao longo da temporada pelo Sport Clube Pinheiros. É um dos armadores mais tradicionais, mais antigos, né, que a gente tem na competição, e está fazendo um trabalho muito legal na campanha do Pinheiros, que está sendo esplendorosa, na minha opinião. Está sendo muito, muito, muito legal de assistir o Pinheiros nessa temporada. Na minha opinião, é o time mais legal de se assistir nessa temporada, é o Pinheiros. E o Didi é o jogador mais legal de se assistir, e o Pinheiros é o time mais legal de se assistir. E o Kenny Dawkins tem um grande papel nisso, que é o armador titular desse time. E eu votei nele, Kenny Montrell Dawkins, fechando os meus votos. Então vamos repassar aqui, sem dar chance para você contestar e falar para eu votar no Sadi de novo, os meus votos para o time mundo foram Jamal, Parodi, Dawkins, Bennett, Zach Graham, Enzo Ruiz, Nesbitt, Sandaniel, Graterol e Rick Sanchez. O seu, Sábio? Os meus foram Jamal, Sadi, Bennett, Graham, Cobb, Enzo Ruiz, Graterol, Sandaniel, Nesbitt e Sanchez. Elencos bem parecidos. E agora vamos falar dos treinadores. Bom, eu não me importo, realmente, já expliquei o motivo de para qual time cada treinador vai. Então eu falarei os meus 4 votos, que foram Léo Figueiró, Gustavo de Conte, César Guidetti e Elinho. O seu, Sábio? Os meus foram César Guidetti e Guerrinha para o time Brasil, Elinho e Léo Figueiró para o mundo. Bom, eu acho que, até para a gente acelerar um pouco, Elinho e Guidetti não tem muito por que falar. Sabe, o Elinho sofreu muitas críticas, começou mal, mas olha o que ele está fazendo com o Franca, e o Guidetti também, olha o que ele está fazendo com o Pinheiros. Uhum. Apesar do fato desse ser talvez o melhor elenco que o Guidetti já teve na mão no comando do Pinheiros, mas também a gente não pode desprezar o trabalho dele, tanto que foi, inclusive, treinador da seleção brasileira antes do Petrovic chegar. E aí, não só o Guidetti, mas toda a comissão fez um bom trabalho lá pelo Pinheiros. Então, vamos focar nos outros 3. Em primeiro lugar, nossa unanimidade, o Léo Figueiró. O que você tem para falar um pouquinho dele aí, Fábio? A campanha do Botafogo, em boa parte do primeiro turno do NBB, foi interessante, né? Porque o time chegou a brigar pelo G4, né? No final ainda teve uma queda que tirou a equipe da briga, agora tá pode ter uma dificuldade no segundo turno, né, com a aproximação das equipes do pelotão de baixo, mas o Figueiró, o desempenho dele no primeiro turno chamou atenção, até porque o Botafogo montou um time com bons jogadores, aqueles atletas, muitos atletas tidos como secundários, assim, em outras equipes que jogaram, além do Jamal e do Cauê Borges, que esses sim são protagonistas. E ele montou um time que brigou, né? Que joga frente a frente com qualquer equipe. Venceu o César Franca no Pedrocão, inclusive. Então o Léo Figueiró foi uma grata surpresa, assim, né? Tá sendo, né, uma grata surpresa nesse NBB até agora. E também a gente não pode deixar de ressaltar
que ele sofreu com desfalques. Ele perdeu o Coelho logo no começo da temporada. Coelho vai voltar, inclusive, agora em fevereiro ou março o Coelho volta. Ele perdeu o Murilo Becker também. Ele quase nem teve o Murilo, praticamente. Né? Quase nem teve Murilo, praticamente. Além disso, agora na reta final do primeiro turno, chegaram Jackson e Diego Conceição. Então, ele teve também que trabalhar com esse entrosamento, né, com jogadores entrando, jogadores saindo. E apesar dele ter ido mal nessa reta final, na Copa Super 8, por exemplo, ele bateu o Pinheiros em São Paulo. Ele deu muito trabalho no clássico contra o Flamengo e quase foi para a final. O Flamengo ele despontou no último período, no primeiro e no último período. No resto, o Botafogo engrossou muito para o Flamengo. Então, é um trabalho muito, muito legal, realmente, que o Figueiredo está fazendo. Eu fiquei muito em dúvida entre votar nele e no Espiga. Mas eu considero, na verdade, que o elenco do Minas é um pouquinho melhor que o do Botafogo. E esse foi o grande diferencial para eu votar no Figueiró e não no Espiga, que está com a mesma campanha do Minas, com um elenco, na minha opinião, um pouquinho abaixo do elenco mineiro. Tem sentido, né, a sua opinião. O Minas, me corrija se eu estiver errado, ele não começou tão bem assim o NBB, depois ele teve uma subida e depois teve uma queda de novo. Ele tem um miolo do primeiro turno ali, bem interessante. Né? Ele foi bem nesse miolo, que foi quando o Minas encontrou o seu jogo, né, de vez. A pré-temporada do Minas foi um pouco diferente das outras, né? Ele foi jogar na Argentina, teve um campeonato estadual de um fim de semana só, então foi um pouco complicado esse início do Minas no NBB. Aí teve uma melhora. A Sul-Americana foi quase uma pré-temporada para ele, né? Ele tinha feito a estreia oficial, né? Tirando o Mineiro, foi a Liga Sul-Americana, né? Estreou na Liga Sul-Americana antes do NBB. Então, o Minas tinha um elenco, a gente já falou em outros podcasts, inclusive, né? Que é um elenco que poderia ter dar mais ainda do que deu. Alguns atletas deixaram a desejar. Sim, justamente. E aí volta nesse ter sido o principal motivo de eu ter votado no Léo Figueiró. Aí agora as nossas divergências. Você votou em Jorge Guerra, eu votei em Gustavo de Conte. Por que você votou no Guerra e não no Gustavinho? Por que você votou no Gustavinho e não no Guerra? Eu perguntei primeiro. Tá. Eu gosto de valorizar. Assim, o Gustavinho todo mundo já sabe, né? O cara que foi o Guerra campeão. Calma. O Gustavo, todo mundo já viu, né? No último. Inclusive, que interessante, né? Guerra e Gustavinho fizeram a final do último NBB. Sim. Estávamos lá, inclusive. Não estávamos lá. Locomotiva estava lá. Eu estava lá. Ah, você estava lá. Então, o Gustavinho teve esse desafio no Flamengo, né? De recomeçar praticamente, né? Renovar o elenco do Flamengo com algumas peças que já estavam lá, claro. Mas o meu voto vai para o Guerrinha, principalmente pelo desenvolvimento do Mogi. Dá para se dizer assim. Porque o Mogi também perdeu peças importantes. Perdeu o Jimmy, que é um principal defensor do time. Perdeu. Não dá pra falar que perdeu o Caio Torres, por exemplo, porque você tem um JP Batista. Perdeu o Tyrone, perdeu o Larry. Mas perdeu o Tyrone, perdeu o Larry. Então teve que ter essa renovação também. E o Guerrinha também, eu voto nele por garantir, dá pra dizer assim, a evolução do Gui Deodato nessa temporada também. Porque ele transformou o cara em uma estrela do time. Você tem o Chamel, o JP, é claro, mas o Gui Deodato ele vinha precisando disso também. Ele não foi bem no Vasco, teve lesões, no Bauru ele tinha uma função mais de coadjuvante e no Mogi ele tá tendo um pouco mais de protagonismo, né, no time.
Eu acho que minha escolha pro Guerrinha também vai por conta disso, desse desenvolvimento individual de alguns atletas. Na ausência do Tyrone e do Jimmy, ele acaba se tornando o principal defensor do time, né? E um dos principais do campeonato, por que não Sim, dizer, né? com certeza. Não, entra naquele mesmo aspecto lá dos pivôs do time Brasil. Eu votei no Gustavinho, mas podia ser o Guerra sem problema nenhum. Eu votei no Gustavinho justamente pelo fato dele ter conseguido imprimir o estilo de jogo no Flamengo nessa reta final. Ele, como é que eu posso dizer? Ele realmente mostrou a que veio no Flamengo. Ele falou: não, eu vou imprimir o meu estilo de jogo. E ele mudou um pouco o estilo de jogo de jogadores gabaritados, como Balbi, Marquinhos, todos tiveram, o próprio Varejão, todos tiveram que, à sua maneira, se adaptar um pouco ao jogo, ao estilo do Gustavinho e não o contrário. Ele teve muita personalidade e, com isso, ele conseguiu, apesar de ser pouco contestado pela torcida, ficar ali empatado com o Pinheiros na segunda posição da classificação geral e na primeira fase do NBB, e por isso que eu votei nele. Ele pegou um time com apenas 3 remanescentes, né, que era o Varejão, Marquinhos e Olivinha, levou alguns do Paulistano e parte da comissão técnica que estava com ele, e recebeu jogadores novos, né, para o Flamengo, como o Franco Balbi, o Davi Mineiro, né, que se Rosseto. retornou, Davi Rosseto, Crescenzi, e conseguiu montar um time muito competitivo, que venceu o Super 8, está em segundo, empatado com o Pinheiros no NBB. E aí, junto do Franca, e eu vou colocar até potencialmente do Bauru, o grande favorito a garimpar esse caneco do NBB. Mais até do que o Mogi e o Pinheiros, na minha opinião. Apesar de estarem com campanhas parecidas ali. Sim, é. A gente vai ter que ver como é que vai chegar nessas equipes nos playoffs. Sim, sim. Mas a expectativa é que fique no G4, né? Por mais que só tem o É. Paulistano ameaçando ali, então no máximo uma equipe sairia do G4, por mais, apesar disso poder mudar, mas é a expectativa, né? Até pelo que foi apresentado até então. Eu gostei muito do que o Gustavinho tem apresentado, apesar do Flamengo não ser um time muito legal de se assistir, tá um joguinho meio chato. Eu digo em termos de entretenimento mesmo, não estou analisando o basquetebol, não. E não que isso seja uma crítica ao estilo de jogo do Flamengo, é só uma constatação, uma opinião pessoal minha também. Eu não gosto muito de ver jogar, apesar de reconhecer que está sendo bem eficiente, exceto nos tiros de 3 pontos, mas isso falamos no último podcast também. E o jogo das estrelas é entretenimento? É entretenimento, é entretenimento. Mas que o Então você tá técnico botando vai... errado, cara. Não, mas o que o Não, técnico vai pelo amor de Deus. comandar? Não. E outra, o Gustavinho já participou de outros jogos das estrelas e mesmo sendo entretenimento, ele quer que o time que ele treina ganhe. Isso é impressionante. O cara tem uma sede de vitória que é de outro mundo. Ele faz questão que o time que ele comanda seja o vencedor e também tem um pouco disso na escolha do meu voto. Não que o Guerra não queira, mas eu acho que nesse ponto o Gustavinho ignora um pouco o fator entretenimento. Tem alguma última consideração sobre os votos? A gente pode, se vocês quiserem, fazer um podcast falando especificamente sobre o formato do Jogo das Estrelas. Aí, quando a gente tiver os Datas, né? indicados, os times completos, né, já com as escolhas dos capitães, quando a gente tiver os escolhidos para o desafio de enterradas, 3 pontos, tal, atração musical, etc, etc, a gente pode falar especificamente sobre o Jogo das Estrelas e não apenas sobre o evento principal. A gente quis aqui mostrar nossos votos. E a gente até dá uma palhinha, né, da atração musical. A gente canta umas músicas deles aí. Você pega o seu ukulele e a gente canta umas músicas aí. Meu ukulele, violão, a gente brinca. Se bem que, ó, na primeira foi o Jota Quest, na última foi o Tiaguinho, cara. Quem que vai ser agora? Geralmente a galera que tem relação com a Sky aí. Vamos ver se vai confirmar isso. Vamos brincar. Totalmente no escuro. Não, Pra totalmente no votar também escuro não. mesmo. Não. Chuta quem vai ser a atração musical. Eu não faço ideia. Eu vou falar qualquer nome. Jorge Mateus. Jorge Matheus. Puta, eu ia pro sertanejo também. Aí você me quebra, hein? Pô, Franca, gente.
Quem é de Cara, Franca? Tem uma dupla sertaneja de Franca lá, não tem? Famosa? tem? Vamos procurar. Olha, eu ia votar em Henrique e Juliano. Eu tava numa dupla sertaneja também. Porque foi um pop rock ali, não sei onde que o Jota Quest está se enquadrando hoje em dia. O Thiaguinho, Pagodão e tal, e eu acho que eles iam apostar no sertanejo, até por ser no interior de São Paulo, né? Justamente por isso que eu falei também. Quem é de Franca é Jean e Giovanni, mas eu acho que não vão ser eles, não. Ah, é Vai verdade. ser uma Putz, dupla eles têm mais. até um negócio de sapato lá também. Sim. Acho que não vai ser o Jean Giovanni. Aliás, sapato. Se bem que, pô, seria muito legal. Pensa, no intervalo do Jogo das Estrelas, vira no cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, Nossa. mas o grande amor da minha vida é você. Cara, seria lindo, poesia pura no Jogo das Estrelas. Eu voto, Jogadores erguendo o braço. nossa, ia ser lindo, os casais Pô. se abraçando, putz, ia ser muito bonito. Eu voto Gil, mas eu acho que não vai ser, infelizmente. Vamos ver. Vamos ver se a gente acerta a nossa aposta sertaneja aqui. Eu acho que vai acabar indo para esse lado. Vamos fechar o podcast, Fábio? Fechar o programa? Pode fechar, pode fechar. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast de 2019. Nos acompanhem nas todas as plataformas aí de podcast, também no YouTube. Siga a Locomotiva nas redes sociais. Apoie a mídia independente do basquete. Esse ano a gente espera que seja um ano de muitas realizações, tanto para nós quanto para todos vocês. Desejamos no último podcast que fechou 2018, mas repetimos aqui, um feliz ano novo e um bom jogo das estrelas. Se vocês discordam das nossas escolhas, comenta aí embaixo, independente de onde você estiver ouvindo, a menos que seja no Spotify, que não dá para comentar. Até mais, Fábio. Obrigado mais uma vez pela participação. Até a semana que vem. Abraço. Aquele abraço. Galera, para tudo, fazendo um adendo aqui. Eu sei que a gente já se despediu, mas fazendo um adendo, a gente foi procurar artistas de Franca. E a gente lembrou de outra dupla sertaneja extremamente tradicionalíssima, que duvido que vá ser a escolha, mas que seria muito legal se fosse também. Qual que é, Fábio? Rio Negro e Solimões. Cara, se fosse, ia ser muito legal. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar, deu um arroxo no peito, então não vou cantar agora. Não pode, vai direitos autorais. Direitos autorais não pode. O Jean Giovanni eu declamei, né? Eu não cantei. Mas seria muito legal. Você sabe que Rio Negro e Solimões era a minha dupla sertaneja favorita quando eu era criança. Cara, da minha também era muito legal. Quantas músicas do Rio Negro e Solimões já dancei em festas juninas quando eu era criança? Do frio da madrugada na sua... Não, essa eu nunca dancei, mas era bonita essa também. é triste. Essa era bonita também, Qual outra que tinha também? São muitos sucessos. E uma dica, acompanhe o Instagram do Solimões. Ele se autoproclama a máquina de fazer sexo. É imperdível. Enfim, fizemos esse adendo, estamos indo. Vambora. Falou.